Se o circo que protagonizaram no jogo Corinthians e Internacional não tivesse ocorrido, não chegaríamos a uma situação igual a essa. Infelizmente, o ser não existe na vida e não há como apagar o acontecido. Novos desdobramentos colocam duas versões antagônicas e totalmente diferentes. Já que começaram a festa, então que paguem a banda. Hora de investigar, e quem estiver mentindo deve pagar exemplarmente. E também torcer para que o acontecido sirva de lição. Esperemos que Noveleto, CBF e STJD não abafem o caso e deem a Corinthians ou a Internacional a pena no mesmo rigor conferido ao Grêmio no caso de racismo. Tirando colorados fanáticos que querem dar razão a Edenilson mesmo que ele não tenha, o Brasil exige a verdade. Mas infelizmente no nosso país, conceito de verdade varia de acordo com a quem interessar possa. Caso Edenilson. Quem tem assistido os vídeos do Sofá de Pobre não tem a mínima dúvida. Em nenhum momento nós entramos no mérito ofensa. Houve, não houve. Em nenhum momento nós defendemos racismo. Em nenhum momento nós tomamos posição com relação ao ocorrido. Sofá de Pobre sempre deixou claro que a sua luta é para organizar o futebol que está se transformando numa politicagem, num desencontro, numa torre de Babel que ninguém entende mais nada. Mas, infelizmente, o caso Edenilson está tendo repercussão e chega com novidades. E aí, nesse vídeo, nós vamos falar de algo que pode se tornar muito maior do que algumas pessoas pensam. Neto, em declaração bombástica em rede nacional, demonstrou convicção só encontrada em quem tem provas para confirmar o que fala. Se ele estiver certo e houver vontade política de investigar a fundo, Edenilson pode se complicar. Outro que deixou na reta foi o perito que comprovou o racismo fazendo análise de forma superficial e incompleta. Assista o vídeo até o final, analise as contradições e tire suas conclusões. Já entrou para a história. Corinthians 2, Internacional 2, disputa de bola, final de jogo, clima quente, jogo pegado. Ramos, Corinthians, Edenilson, Internacional, ficam engalfinhados num lance que mais parecia Muay Thai do que futebol, do lado direito do campo, na defesa corintiana. Aí, do nada, Edenilson teve chilique, dizendo que foi chamado de macaco. Daí por diante, aconteceu tudo menos o que deveria ter acontecido. Porque o que o Sofá de Pobre defende? O que acontece no campo fica. Agora, se for criminalizar na justiça comum toda ofensa, então que prendam os 22 jogadores. Ah, não, mas não estamos falando de ofensa, estamos falando de um crime. Racismo é crime, concordo. É crime, é abominável, não deve acontecer. Mas também é crime de homofobia chamar um cidadão de... Ah, mas se o cara não for? Se o cara não for, é calúnia e difamação. Também é crime. É crime também de calúnia e de difamação chamar um adversário de... Muito mais crime, uma jogada desleal,
quebrar a perna do colega de trabalho. Isso é lesão corporal, isso é tentativa de homicídio. Mas os outros crimes são normais. Os outros crimes ficam para julgamento das leis desportivas. O juiz é que determina. Então, por que o que aconteceu no jogo Corinthians e Internacional deu origem a uma série de desmandos? O jogador corintiano foi parar na delegacia. Teria ordem de prisão. Teve que pagar uma fiança de R$10 mil para ter direito à liberdade sem ter sido julgado, sem ter acontecido absolutamente nada, sem direito a um advogado. Enquanto vagabundo de toda espécie mata, estupra, faz o diabo que carregue e sai caminhando pela porta da frente, rindo da cara de todo mundo, e ao entrar na delegacia já tem meia dúzia de advogados de porta de cadeia para defendê-lo. Mas tudo isso, em termos de justiça comum, teria até um atenuante, ser comprovado o ataque. Mas em termos das regras de futebol, não. Ah, tu acha o futebol mais importante do que fazer justiça, condenar um criminoso? Não. Mas se existe um STJD, se existem leis desportivas e tem um árbitro dentro de campo, o que se espera para o bem do futebol? Chamou de viado, chamou de chifrudo, chamou de macaco, ofendeu o árbitro, dá cartão amarelo, dá cartão vermelho, coloca na súmula. Essa atitude será julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça, sei lá como é que chama, mas justiça desportiva. Aí o jogador, como profissional, não como cidadão, será suspenso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, será impedido de jogar futebol, dependendo da gravidade do crime. Tanto faz lesão corporal, racismo, homofobia. Porra, para mim é uma questão de lógica, de hierarquia. Se foi um lance de jogo, tem que ser julgado pela justiça do jogo. Em paralelo, depois da sentença da justiça desportiva, aí sim, se o ofendido quiser levar o processo para a justiça comum, que fique à vontade. Agora, não pode acontecer o circo que nós vimos, coisa de jogar para holofotes, para a mídia. Ah, eu sou politicamente correto, eu sou contra o racismo. Ah! A pior tragédia que pode acontecer é a comoção. Pessoas deixam de raciocinar e agem como gado. E depois de todo esse esparramo, aparece um perito e mostra que o atleta corintiano realmente falou a palavra macaco. Ficou claro na imagem, não há como negar. Mas perícia, para oferecer um laudo acima de qualquer contraponto ou contestação, deve procurar uma agulha no palheiro ou analisar todo o contexto? Eu falo para vocês. Acredito que generalizar é a mãe de todas as injustiças. Mas como em toda categoria existem peritos e peritos. Até uns tempos atrás, se um perito falasse, eu não duvidava, comprava a ideia dele. Mas depois do caso, Badam Palhares, PC Faria, lembram? Que aquele perito atestou suicídio numa cena de crime que qualquer criança percebeu que algo diferente aconteceu. Eu não levo o que afirma um perito ao pé da letra, mas é uma questão pessoal. Se houver uma perícia e todos concordarem, quem sou eu para discordar? Mas o tal do perito que deu o veredito com relação ao caso Edenilson, se comprovado o que o jornalista e apresentador Neto da Bandeirantes colocou no ar no seu programa, terá muito o que explicar. Edenilson corre o risco de ter de encarar as consequências de uma das leis mais impiedosas do universo, ação e reação. Já o protagonizado por
jornalistas, cronistas, comentaristas da Sport TV, Rede Globo de televisão, tornando fato consumado algo que ainda iria passar por investigações, nenhuma surpresa. Essa empresa não quer acabar com o racismo. Ela quer dividir o país em grupos antagônicos. Se o que Neto fala for verdade, no mínimo, esse perito confundiu a sua missão. Ele não estava ali para comprovar que Ramos, o jogador do Corinthians, disse a palavra macaco. Não. Ele estava ali para provar, através de leitura labial, se o atleta corintiano chamou o Edenilson de macaco. E para ter essa prova, ele não podia apenas pinçar a palavra do contexto. E foi o que ele fez. Os colorados vibraram. Tá aí, não sei o quê, aí grande Ed, tá, tomara que eles estejam certos. Porque, apesar de jogar no meu adversário, pode ver ali atrás, eu sou gremista, a bandeira tá ali para fechar as frestas, porque nós enfrentamos uma noite de terror com o Ciclone. Mas eu tenho Edenilson no mais alto conceito. Mas se comprovado, olha, vai ficar curto para esse rapaz, porque Neto, na companhia de Veloso, que acompanhou de forma presencial o ocorrido, relatou o seguinte: terminado o jogo, o presidente do Ilho, presidente Corinthians, e o atleta corintiano foram ao vestiário do Internacional. Edenilson olhou para o rapaz e disse: me peça desculpas, que eu dou o caso como encerrado. O rapaz olhou para ele e disse: não pedirei desculpas, porque eu não te chamei de macaco. Mas isso aí todo criminoso faz. Não sei. Na situação, se o cara tivesse culpa no cartório, ele aceitaria para se livrar de uma queixa-crime. Mas aí é questão de ponto de vista, é papo para advogado, é outra história. Mas o que ficou claro foi a sequência do comentário do jornalista. Ele mostrou as imagens e, através de leitura labial, ficou claro, segundo Neto, que o jogador corintiano, depois de uma série de me empurra, me puxa, vai lá, vem cá, o Edenilson afirmou, disse para ele: você me chamou de macaco. O rapaz virou para ele e disse: eu não te chamei de macaco. Vou repetir: eu não te chamei de macaco. E o perito vai e pinça de toda essa frase a palavra macaco. O Corinthians deve pedir outra perícia. Mas ficou muito claro, mesmo não sendo nenhum mestre de leitura labial, não sei nem o que falar, mas na cena ali do agarra-agarra, ficou muito claro que foi uma frase longa, e um perito não pode, de forma alguma, atestar de uma forma leviana, garantindo um fato que não ocorreu, podendo prejudicar o acusado. Então é isso. O Corinthians deve sim levar a coisa adiante. Agora, mais uma vez, sai da questão racismo. Volto a dizer, sou contra o racismo. Antes, eu defendia uma coerência para saber quem manda dentro do campo, se é a justiça desportiva ou se é a justiça comum. E agora, também, deixando à parte racismo, eu exijo como cidadão a verdade. O Internacional colocou um perito. O Corinthians deve fazer o mesmo. E essa questão deve ir à frente. Agora sim, para quem mentiu, ser punido. O jogador corintiano, se comprovado que ele falou, mentiu, negando. Agora, se comprovar a teoria de Neto, Edenilson jogou sua carreira, jogou sua vida, o seu nome, a sua credibilidade no lixo. Eu quero
acreditar que se realmente aconteceu o que Neto falou, que no calor do jogo, Edenilson tenha interpretado errado. Não tenha tido essa má intenção. E que ele, então, peça desculpas. Do contrário, as desculpas terão que vir de quem o agrediu. Mas no final dessa papagaiada, acho que fica um aprendizado. Chega desse circo. Oh! Sai todo mundo correndo. Vamos punir, vamos matar, vamos linchar. Não. Racismo é um crime hediondo. Racismo é um crime que, se cometido, não tem volta. Então, diante de uma possibilidade com esse teor de destruição, a gente deve ter cabeça fria. E não o oba-oba, o ufanismo que vimos no Beira-Rio. E outra, são atletas com a camisa dos clubes dentro do campo. Volto a repetir, ainda defendo a regra que sempre valeu, o código de conduta. O que acontece no campo, fica no campo. Mas, já que levaram para esse lado, então, como aconteceu no Grêmio, que o Grêmio foi punido de forma vergonhosa, política, por atitude de uma torcedora que ele não tem responsabilidade nenhuma, não tem como controlar a boca de uma torcedora na arquibancada, Corinthians ou Internacional, dependendo como terminar essa investigação, que não deveria nem ter sido começada, terão que responder. E o clube que o homem, já que nós estamos falando de atleta, que está na justiça comum, o clube que o homem vestia a camisa, tem responsabilidade sobre os atos. E aquele que for comprovado que mentiu, o clube terá que ter a mesma punição, com o mesmo rigor, com o mesmo requinte de crueldade que impuseram ao Grêmio Futebol Porto Alegrense.